Vocês acham que na quinta-feira, jogo que a gente vai mostrar com exclusividade na ESPN, a volta Olímpia e Flamengo no Defensores del Chaco, com a vantagem mínima, o Flamengo corre risco? Eu acho que vai ser mais fácil o jogo. Você acha? Eu acho que vai ser mais fácil do Maracanã. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, galera. E amanhã o jogo do Flamengo contra o Olímpia. Cara, tá chegando a hora, hein? É decisão. Tá animado? Não tá animado? Comente aqui. Tá desconfiado? Nervoso? Ansioso? Como estão aí os seus sentimentos? Comente. Eu tô preocupado, hein, cara? Eu vou ser sincero, tô preocupado por esse jogo aí. Muito bem, ó, separei aqui para vocês um corte do programa Resenha da Rodada da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, canal ESPN. Vamos ver então as análises deles, dos comentaristas. O Capita tá ali, o Fábio Luciano, temos ali também o Lugano, Djalminha, Luiz Fabiano e o Plihal. O que será que eles falaram do Flamengo neste momento de desconfiança? O Flamengo não passa confiança, então é desconfiança total, né? Galera, lembrando que hoje temos 3 jogos de Libertadores. Hoje tem Palmeiras e Atlético Mineiro, tem também Boca Juniors em campo, tem também Independente Del Valle em campo, tem 2 jogos de Sul-Americana e tem outros jogos. Então vamos lá pro vídeo. Fala aí, Capita! O que é o Flamengo? O Flamengo é difícil de ser decifrado no momento, viu, Plihal? Assim, muita gente fala que o Flamengo joga a hora que quer, se interessa por algumas competições, não tem interesse por outras, né? Eu talvez não consiga ver dessa forma, mas é um time instável, né? E que coloca o trabalho do São Paulo em xeque, assim. O São Paulo que deu uma entrevista, falou que o Campeonato Brasileiro é o campeonato, né? Ele veio pelo Brasileiro também, que é uma competição que interessa muito a ele, mas não é isso que é apresentado, né? Então, assim, ainda dá essa sensação de que quando os principais jogadores do Flamengo estão em uma noite inspirada, isso passa por Gabigol, por Arrascaeta, enfim, Everton Ribeiro, o Flamengo consegue bons resultados. Quando precisa em alguns momentos do coletivo, e não falo só dos 11 principais, mas o São Paulo mexe muito no time, mas quando precisa desse coletivo, as coisas acabam saindo um pouco do controle, e o jogo de ontem mostra isso, né? O Cuiabá fez um jogo muito interessante. 3-0. Um resultado que marca a história do Cuiabá também nesse confronto, e o Flamengo teve uma atuação muito abaixo do que a gente imagina. Djalma, meu querido, boa noite. Você viu o que o São Paulo disse depois do jogo na coletiva? Vi sim, Plihal. Primeiro, boa noite, Plihal, boa noite, Luiz, Luga, Fabião. Não, mas assim, o que é preocupante é justamente essa declaração, porque acaba o jogo contra o América Mineiro, ele vem na coletiva e fala, meu time não competiu hoje, assim fica difícil. Veio o jogo da Libertadores e uma boa atuação, né? Não foi uma belíssima, mas o time jogou firme, jogando, praticamente dominando o jogo inteiro, uma atuação convincente. Aquém das expectativas, sim. né? Cara, mas um jogo mais difícil, né, Plihal? Um jogo mais difícil. O time do Olímpia é um time que gosta de jogo truncado, enfim, mas eu acho que jogou bem. E também jogou bem na Copa do Brasil. Sim, aí com o Grêmio muito bem. Exatamente. E chegou de novo no Brasileiro, ele volta na coletiva e fala, meu time não competiu. Tudo bem, não competiu num jogo, no outro, e aí? Fica por isso mesmo? Acho que não pode continuar dessa maneira. Mas em cima do que o Fábio falou, Plihal, tem uma coisa. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, acho que todo mundo aqui concorda. Mas tem time titular, tá? Não é porque tem o melhor elenco, pegar 11 reservas e colocar lá e vai achar que vai chegar e vai ganhar. E tem os principais jogadores do time que são os mais importantes. Quando eles não jogam, não é o mesmo Flamengo. Isso é fato. Não significa que os outros não sejam bons. Mas os acima da média, quando não jogam, não é que fica aquele time temido por todos. Fica um time como é o brasileiro, muito equilibrado. E se não competir, o Cuiabá vai lá e mete 3-0. Pelos nomes dos reservas. Falou tudo, hein? Pelos nomes dos reservas. Concordo. Luiz Fabiano, olha ali. O Cebolinha há um tempão é um reserva de luxo do Flamengo. Já foi melhor jogador do Brasil numa Copa América vencida pelo Brasil em 2019. Luiz Araújo, tudo bem, chegou outro dia. Vou dar um desconto também pro Alain, que ainda não conseguiu jogar. Mas o banco dificilmente corresponde, né? Com certeza. Boa noite, meus nobres companheiros. É sempre um prazer estar com vocês em toda segunda-feira. Mas, olha só, eu acho que esse time reserva do Flamengo, vendo nome por nome, eu acho que o Cebolinha, por exemplo, jogaria no São Paulo
em outros grandes times. O Davi Luiz, excelente jogador. Tinha o Gerson, tinha um cara que eu admiro muito, que eu acho que não fez um bom jogo por circunstâncias dos acontecidos, que é o Pedro. E eu não podia perder... Pode perder, com todo respeito ao Cuiabá, mas não da maneira que foi. Né? É um time desse que jogou contra o Cuiabá. No primeiro tempo, né? Sim. O time que jogou contra o Cuiabá disputaria, entrosado, disputaria Libertadores com toda certeza no Mas o Flamengo Brasileiro. aceita também, né, Plirra? Em alguns jogos parece que o Flamengo aceita aquilo. Então, assim, o torcedor ele olha e fala, bom, hoje os caras estão afim. E a tendência é que o Flamengo perde muito pouco, mas também vence não jogando tão bem. Mas tem alguns jogos que o Flamengo dá essa sensação. O torcedor olha e fala, hoje os caras não estão afim. É o que a gente escuta, né? Hoje os caras não estão afim e pode ficar jogando o dia inteiro que não vai vencer. E a gente vendo o jogo, percebe quando... O ritmo, quando não vai, né? Quando não vai. Você já viu antes do jogo. Porque o time, quando o Flamengo, quando ele começa tocando a bola, pressionando, todo mundo concentrado no jogo. Acho que a palavra não é que quer jogar Libertadores, a Copa do Brasil, não quer jogar o Brasil. Não é isso também, que os caras são profissionais, não existe isso. Mas no caso era Mas reserva, não é a mesma concentração. Tinha que aproveitar a oportunidade. Exatamente. Eles já são reserva, eles têm poucas oportunidades. Na hora que tem, vai entrar na Inhaca. É o que eu penso. Né? Deixei o Lugano pro final. Vai vir a bomba. Vai vir a bomba. Já de propósito. Já entrava, já. De propósito. Antes de chegar. Porque quando da contratação de Jorge Sampaoli, vocês se lembram. E tem uma musiquinha, acho que é do Paralamas do Sucesso, que eu vou aqui parodiar. Diego Lugano falou, Diego Lugano avisou. A informação que chega em mais de um veículo é que não é que a relação entre o elenco e o Sampaoli não seja boa. É que não existe, praticamente inexiste relação, Lugar. Bom, primeiramente, boa noite. Prazer estar com vocês outra vez na noite de segunda-feira. Voltei do Uruguai semana passada, né? Então sempre um prazer estar com vocês. Assim, o historial de Sampaoli em todos os clubes e seleções que passou é de relacionamento difícil, né? Dificilmente ele volte aos lugares onde passou. E, por exemplo, em Chile, né, que teve o maior sucesso, levando a Chile por primeira vez a um título internacional depois de 100 anos, seu capitão e figura referente, quem era? Arturo Vidal. Você viu no que Vidal falou de... 5 dias depois. É como eu falar de Maestro Tavares, é um não sei quê, nunca na vida. Me mato antes. Então isso significa que, claro que... Para quem não se lembra ou não sabe, assim que ele chegou no Atlético Paranaense, o Vidal falou, meteu o pau no Jorge Sampaoli. Então isso mostra que a história na Argentina, na seleção, Atlético Mineiro, Santos, o historial dele é de relacionamento difícil, né? E a gente vendo o complexo que é o universo Flamengo, o complexo que é o elenco, com muitas figuras, já com status, com ego, era um pouco óbvio e evidente que esse relacionamento ia ser difícil, né? Eu duvido ou me nego a pensar que a diretoria não saiba isso antes de contratar. Eu acho que a diretoria desses clubes às vezes tem um pouco de, não medo, mas não querem mexer em algum setor do elenco, né, para não ter esse desgaste, e traz um treinador que não está aí, que tem essa historial de confronto para talvez mexer em coisas que a diretoria nos anima, né? Mas, obviamente, eu não tenho essa informação que você tem, mas sim ter informação era algo óbvio por historial, tanto do Sampaoli quanto do elenco de Flamengo, né? Mas no principal, deixa eu passar o principal que você falou. Ele sempre tem um prazo de validade. Chega de um certo determinado momento que desanda. Relacionamento tudo, mas o principal, no futebol não tem sorte. A sorte é a suma de trabalho e esforço, né? Então, o de Botafogo, hoje, que você falou sorte, não é suma de trabalho, esforço, e neste caso ainda planejamento e coerência, né? Não tem sorte no futebol. Eu acho que o Botafogo mas tem sorte mínima, assim. Não é o caso de Botafogo. Vamos colocar os pontos nas ias, né? Para não deixar o que ele falou em cima da... Como que nada aconteceu. Ele tá jogando os leões botafoguenses. Não vai contar. Não, mas o Lugano, assim, tem essa parte do relacionamento, ok, né? A gente não tá lá dentro, não sabe, mas, assim, eu me prendo muito mais pelo lado do profissional, cara.
Se ele for um excelente treinador, um bom treinador, o grupo está evoluindo, o time está jogando bem, cara, o relacionamento bom, ele se tiver bom, é ótimo para o ambiente. Mas se não tiver e o time estiver andando, eu acho que isso não interfere em nada. Eu acho que o problema é o trabalho, se os jogadores estão de acordo. Com as ideias, né? Com as ideias de jogo. Agora, de repente... Aí discordo, acho que tem uma barreira discordo um pouco com você, Djalma. Você... que era um jogador conflitivo, mas hoje um companheiro exemplar, né? Você sabe o que é jogar estando brigado com o treinador, né? Obviamente. Não, mas é um jogador, 2, 3, quando todo o elenco tem certa rejeição, aí fica mais difícil, porque o futebol é energia, né? É um coletivo que tem que estar muito entrosado. E é diferente. Eu acho que dificulta. Não é definitivo. Eu dou essa opinião porque, assim... Porque você é conflitivo e briga com o treinador, eu sei. Não, eu participei de um grupo que tinham 25 jogadores que não gostavam do treinador. E nós fomos campeões espanhóis. Eu também. 25. Eu também. 25 jogadores que não gostavam do treinador. Djalma, eu também. Mas ele não enchia o saco de ninguém assim no trabalho, a gente fazia e tal. E foi. Eu acho que assim, não é o fator determinante. O fator determinante pra mim é ser bom treinador, não. E aí o relacionamento, se for agradável, um ambiente leve, é óbvio. Mas tem treinadores que talvez o elenco não goste, mas um treinador experto o suficiente para deixar rolar, né? O elenco tem jogadores de experiência, de jerarquia. Eles vão querer ganhar por eles mesmos, mas não de por mim. repente essa diretoria não prefere que seja um cara assim para... Porque o grupo do Flamengo é um grupo muito vencedor e os jogadores têm muita moral. Aí que eles tá. ganharam Querem tudo. Então, também, né? se chegar qualquer um lá, eles passam por cima. Aí que tá. Os jogadores do Flamengo têm como característica participarem, dialogar com o treinador. Eles gostam do contato. Eu acho que é um pouco dessa barreira que é criada, Plirra, e aí a gente escuta as entrevistas do Sampaoli e conhece muito, né, do perfil dos jogadores. O Sampaoli, ele bate numa tecla de jogo posicional, né? Então ele fala isso, não, o jogador não tem que se movimentar, a bola tem que chegar até ele. É uma ideia de jogo que dá certo com alguns treinadores, enfim. Esse elenco do Flamengo, só fazendo uma observação rápida, o perfil de elenco é um elenco do meio para frente de movimentação. Então eu acho que tem uma barreira aí, sabe? Ele trabalha algumas coisas que tiram a movimentação e o conforto dos jogadores. Então assim, a gente sabe que o Arrascaeta gosta de circular, que o Gabigol gosta de circular, que o Everton Ribeiro, o Gerson... Precisam circular. O Ayrton Lucas, por exemplo, antes do Bruno Henrique, o Ayrton Lucas era o principal jogador do Flamengo. Haveria uma divergência tática. Eu acho que sim. Plirra, eu tô falando, Plirra, a gente não tá no dia a dia, né? Eu não converso com ninguém do Flamengo. Então, assim, a gente conhece um pouco, né? Eu e o Djalma, principalmente, porque a gente olha pro Flamengo, a gente jogou lá, a gente sabe como é que é o ambiente. Enfim, acompanha o Flamengo com olhos até diferentes, porque pelo sentimento que a gente tem, enfim. Mas é isso que é transmitido. Então, assim, você vê o Sampaoli nas entrevistas, ele bate nessa tecla. De um jogo posicional, que a bola tem que chegar, que o jogador não tem que se movimentar tanto, que acaba correndo, fazendo movimentações erradas. Só que acontece que esse perfil que o Flamengo tem de conquistas, e aí quando o cara conquista, cria-se uma confiança de jogo, é totalmente avesso, o inverso disso, player. São jogadores que gostam da movimentação. Então, assim, a gente sempre olhou o Flamengo assim, do primeiro homem de marcação para trás é um jogo posicional, porque os caras têm responsabilidade. Do segundo homem pra frente já é de movimentação, e é assim que o Flamengo venceu, é assim que os caras estão acostumados. Então eu acho que aí pode ter um choque de ideia e a gente não consegue perceber muito uma evolução coletiva. O Flamengo ainda vence pela individualidade dos seus jogadores. Aproveitar que a gente está falando de campo, o que você achou dos gols sofridos pelo Flamengo contra o Cuiabá? Então, tem muito erro, né, Plirra? Defensivo aí, né? Eu acho sobre isso, eu acho ver a sensação, como eu nunca vi em Brasil, que todos os times aceitaram o ano de Botafogo. Como indiretamente, inconscientemente... Instintivamente, sem querer, obviamente, porque todo mundo quer ganhar. Os goles que o Flamengo tomou, até os empates de Palmeiras... Até porque os que estão competindo estão em outras competições mesmo. É como que aceitaram que o ano de Botafogo está sendo... irrepetível, maravilhoso e que não vai dar. Não é que você pensa, este jogo não vou ganhar, mas você vê que o Flamengo, este jogo, não estava 100% dentro do jogo. Não estava. Uma desconcentração. Tem acontecido com Palmeiras, o Atlético Mineiro, que era um favorito, abaixou. O G4 não te estimula do mesmo jeito. E lógico que não, para estes times que estão acostumados. O único time que eu vejo. Isso é obrigação. O único time que eu vejo que está perfilado até as declarações, tudo, é Grêmio. Mas não tem futebol para chegar lá.
Então, nunca havia acontecido isso no Brasil. Praticamente um turno antes, indiretamente e inconscientemente, os grandes elencos aceitaram um ano incrível, irrepetível de Botafogo. Quando começa a né? acontecer isso, igual o Plirra falou, pô, o time empata. Todos os concorrentes ali mais próximos, né, perdem ou empatam. Só o Fluminense ali que ganhou, né? Que assim, mesmo Pleiteia alguma então, é assim, o ano tá tendendo mesmo o Botafogo. E quando o Botafogo não joga mal, acabou que não perdeu também, né? Grande virtude, não é acham sorte. Claro. Não é sorte, grande Na virtude. quinta-feira a gente vai Andrés, mostrar... quando você joga mal e empata, não é sorte, uma grande virtude de time campeão. Mas ontem Dupla deu zaga, sorte, pô. dupla zaga boa, goleiro bom. Sim. Passei campeão por isso disso. Vocês acham de que sorte na também. quinta-feira, jogo que a gente vai mostrar com exclusividade na ESPN, a volta Olímpia e Flamengo no Defensores El Chaco, com a vantagem mínima, o Flamengo corre risco? Eu acho que vai ser mais fácil o jogo. Você acha? Eu acho que vai ser mais fácil do Maracanã. Eu acho. Vão vir pra cima, Porque o time tem que vão abrir sair. espaço. Eles jogaram muito atrás, se fecharam bem. O Flamengo não jogou mal. O Flamengo tem dificuldade, que é um time que sabe se fechar. Não é toda hora que tu vai fazer 3, 4 gols. Eles estavam da intermediária para trás, muito bem fechado. O Flamengo conseguiu achar um gol, mas agora eles têm que sair. Eles precisam da vitória. E aí, esse time do Flamengo quando... Não vou nem falar, eu ia falar quando resolve jogar, né? Não é isso. Mas quando eles estão ali focados, enfrentar de igual para igual é difícil. Não, eu conheço Eu acredito eu nisso. joguei lá, o Olímpia é um time copeiro, né? Sim. Que faz uma atmosfera diferenciada na Libertadores. Eu acho que não vão sair. Nada, Vão continuar, zero. Vai jogar por uma bola. Mesmo, uma bola parada. E no Maracanã, Eles tiveram a essa bola. chance. Eles tiveram a bola no 0-0. 0-0. Não vão sair. Bola na trave. Só que com outra atmosfera, com outro clima. Acho que é um jogo perigoso, sim. Mas estou de acordo com você que o Flamengo é muito mais time. E se o jogo se abrir, muito se o mais jogo se abrir é para 3-0. Só que o Olímpia, com o time copeiro, nunca vai querer que esse jogo fique uma troca de soco. Nunca. Vai ser um 0-0. Essa paulada de ontem pode ter alguma influência na quinta? Positiva. Exatamente. Só eu ia positiva, falar você acha? Positiva. Aumenta a responsabilidade dos caras. Chacoalhão. De jogadores de hierarquia que se sentem feridos, sabem que este jogo é Os reservas jogaram a bomba pros titulares, ó. Pessoal, vi lá. Agora sim, só para fechar, eu li hoje que o elo entre elenco e comissão técnica era justamente o Pablo Fernandes, o preparador físico que deu o soco no Pedro. Tava bem de elo ou não? O elo positivo. Não, é ele que fazia a comunicação. Imagino que vocês, semana passada, já falaram muito disso, né? Já falou. Perdi a oportunidade. Agora, Diego, não entra na minha cabeça. Eu vou fazer que nem o Júnior Baiano, meu pai. No meu tempo, ele apanhava não só do que deu, dos amigos, dos jogadores, também. Ele apanhava de todo mundo. Mas o jogador compra mais. Mas também ninguém... Era o elo. Mas também ninguém era demitido. Positivo. Mas também ninguém era De demitido. motivação, de... O quê? Que antes se acontecia isso, também ninguém ia ser demitido. Porque a própria lealdade do jogador... Socão do preparador físico na boca? Não, se reage, resolvia fica tudo em casa. Se dá resolvia no confusão. vestiário. É porque ia resolver no vestiário. Ninguém ia pra delegacia. Certo ou errado. Mas é que não ia chegar à delegacia, ia resolver ali. Ninguém queria ter o trabalho do outro, ninguém ia querer. E a consequência ia ser como se comportava O grupo esses ia dar seres uma humanos. abraçada no cara, ia dar-lhe uma abraçada bem dada, e depois ia falar que ele tropeçou, bateu a cara na parede sem querer, e aí vida que segue. não, mas não creio, sei lá. Não ia dar Tá nada, que ia se Já viu resolver cada uma barbaridade. confusão dessa. Antigamente era bravo. Você hein? acha que Os tempos são outros. Hoje em dia, os redes vestiários sociais. não estão fechados como estão antigamente. Hoje em dia vaza Hoje tudo, vaza. vaza tudo. Redes sociais. Ainda hoje em mais dia é no muita rede Flamengo. social, né? Redes sociais. Tudo muito... Fabuloso, vamos pro... E eu vou falar uma coisa pra você, hein? O Nicolas Maidana, esse cara aí que chegou no Flamengo, ele é doido, hein? Olha a cara dos jogadores do Flamengo. Olha o Wesley. Olha o espanto ali. Putz, cara. Vocês já viram os treinamentos que ele dá, cara? No deserto, erguendo um pneu de trator, fazendo umas loucuras. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, galera. Se esse Nicolas Maidana quiser treinar o Flamengo daquele jeito, ele não dura, cara. Um mês no Flamengo, ele cai rapidinho. Só isso que eu tenho pra dizer sobre os métodos de trabalho aí do preparador físico Nicolas Maidana.
Muito bem, agora é hora de acreditar, é hora de torcer para que o Flamengo conquiste a vaga para as quartas de final da Libertadores da América. Se o Flamengo passar pelo Olímpia, pegaremos o Fluminense. Será o maior Fla-Flu da história, galera. Quartas de Libertadores entre Flamengo e Fluminense. Será épico, né? Só que primeiro, o Flamengo precisa passar pelo Olímpia. O empate é nosso. O Flamengo tem a vantagem do empate. Vocês ouviram o que o Djalminha falou? Lá vai ser mais fácil do que no Maracanã, porque a tendência é eles saírem para o jogo em algum momento. Se o jogo continuar 0-0 no segundo tempo, por exemplo, eles em algum momento vão ter que sair para o jogo, vão abrir espaços, e daí o Flamengo pode ganhar o jogo. Já o Lugano acredita que eles não vão sair para o jogo, eles vão jogar por uma bola o jogo inteiro, no contra-ataque, bola parada, né? E aí, o que você acha sobre isso? Comente aqui no vídeo. Você acredita que o Olímpia ficará fechadinho, igual foi no Maracanã, ou você acha que eles vão para cima para tentar fazer o gol? Se eles conseguirem fazer um gol, eles vão tentar levar para os pênaltis, não tenho dúvida disso. Mas, cara, o Flamengo não pode deixar isso acontecer, né? O Flamengo tem que mostrar determinação, garra, força, raça, vontade, cara. O Flamengo tem que jogar com vontade. Com a técnica e a vontade unidos, o Flamengo é muito mais time do que o Olímpia, né? Contra o Cuiabá foi um desespero total. O time andou em campo. Temos que acreditar que agora na Libertadores será diferente. É isso. Muito obrigado a todos. Deixem o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!